2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler aqui que a gente lendo junto, né? O texto fica mais fácil. A gente vai procurar deixar que o texto do Evangelho ele se revele para cada um de nós. Eu sempre procurei ler o texto da Escritura procurando revelações. Mas há uma maneira correta de interpretar as Escrituras. Alguém pode me dizer? Através de Jesus, através do Espírito de Jesus. Hoje à tarde eu coloquei algo no Twitter que toda a Escritura só pode ser compreendida através de Jesus e da Boa Nova. Senão não tem como você praticar a Escritura alguma. Você vai cair nas heresias, você vai cair na interpretação humana, você vai cair no erro humano em relação à própria palavra de Deus. Então toda a Escritura ela só pode ser interpretada a partir de Jesus. Que tudo se cumpre em Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é o próprio Deus. E Jesus ele esteve aqui em um Espírito. Muitas vezes nós pegamos aquele texto: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Mas muitas vezes nós pegamos esse texto, se você ler algo anterior ao texto, que tudo que o homem concordar na terra, 2 ou 3 testemunhas concordar na terra, está feito no céu. Mas se esquece de interpretar isso pelo Espírito de Jesus. Qual é o Espírito de Jesus? Não é graça? O Espírito de Jesus não é misericórdia? Não é amor? Não é perdão? Não é acolhimento? Não é misericórdia quero e não sacrifícios? Então, quando vocês estão reunidos em algum lugar em nome de Jesus, não é somente no nome, mas no Espírito. Porque em nome de Jesus, simplesmente no nome, muitos e muitos e muitos e muitos se reúnem, mas não estão no Espírito de Jesus. Por quê? Porque se reúnem para praticar coisas que não se alinham com o Espírito de Jesus. Então, quando tiver 2 ou 3 reunidos no Espírito de Jesus, em nome de Jesus, não é a reunião num lugar, que é uma reunião no Espírito de Jesus. A reunião no Espírito de Jesus é uma reunião em sintonia com o que esse Jesus é. Muitos em nome de Jesus fazem o que Jesus não está fazendo. Muitos em nome de Jesus fazem o que Jesus nunca ordenou fazer. Excluir, se apartar, deixar de lado, não acolher. O próprio Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Eu e você, eu sempre digo, nós não fomos chamados para espalhar. Nós fomos chamados para ajuntar. Ajuntar com o Evangelho. Ajuntar com o Espírito de Cristo. Então toda vez que nós reunimos, é o Espírito de Cristo que tem que prevalecer. O que Jesus pensa, a mente de Cristo. É fácil eu chegar aqui e dizer: eu tenho a mente de Cristo. Até palavras de ordem dizendo: eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, sendo que a minha mente não está alinhada. Então o Evangelho de Jesus é um Evangelho de alinhamento com a sua própria mente, com aquilo que o Espírito de Jesus professou à humanidade quando esteve aqui e continua professando através de mim e de você, se é o caso. Se estamos professando, o próprio Evangelho diz que
que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. O que é confessar a Jesus diante dos homens? É apenas dizer, eu confesso Jesus. É apenas eu dizer, eu sou de Jesus? Não. É você ser. É diferente. No seu comportamento estão suas verdadeiras palavras. No seu comportamento estão suas verdadeiras palavras. É diferente de confessar apenas. Você fala através do seu comportamento. O comportamento é o falar. Então não adianta eu confessar que sou de Jesus, mas as minhas ações, elas vão ao contrário do Espírito de Jesus, do que Jesus é, representa e ensinou, e que eu devo ser e devo representar e devo ser nessa dimensão. Reunir-se em nome de Jesus é reunir-se no Espírito. Aí Jesus está. Caso contrário, não é uma reunião de Jesus. Quantas reuniões ditas em nome de Jesus que fizemos o mal para outras pessoas? E aí a nossa mente, nós que somos mais antigos, pode viajar no tempo e recordar quantas atrocidades ao Evangelho foram cometidas por pessoas que não entenderam o Espírito de Cristo e o Espírito do Evangelho. Por isso que sempre, toda a sua vida, a leitura da vida, a leitura da existência e a leitura até da própria Escritura tem que ser uma leitura a partir do Evangelho de Jesus. Isso muda tudo. O texto aqui de Coríntios está dizendo: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, por meio de mim, por meio de você, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, da sua sabedoria. Em todo lugar a sua mente está exposta através da nossa vida. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Começamos, porventura, outra vez, a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outro ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Você é a carta de Cristo dessa geração. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Você é a carta. Você é a carta de Cristo para essa geração, para a sua geração. Estando já manifestos como a carta de Cristo produzida pelo ministério do Espírito de Jesus, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do seu coração, de onde procede todos os caminhos da vida. É do seu coração que procede os caminhos da vida. É do seu coração que as fontes de água viva vão jorrar. É por intermédio de Cristo que nós temos essa confiança. Não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas é por intermédio de Cristo. Como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou
para sermos ministros de uma nova aliança. Uma aliança não de letra, não de teologia, não de conhecimento intelectual, mas uma aliança no Espírito, no seu interior. Porque a letra mata, muito saber ensoberbece, mas é o amor que constrói. Não é uma aliança de letras, mas de Espírito, é uma aliança no Espírito de Jesus. O que não está no Espírito de Jesus não importa. Por isso que você tem que aprender a ler a Escritura no Espírito de Jesus. Porque tem muita coisa na Escritura que você vai ler, se você não ler no Espírito de Jesus, você vai cometer atrocidades, como eu disse antes. Você vai julgar onde você não deve julgar. Você vai fazer o que não deve fazer, porque não está alinhada com o Espírito. O próprio Jesus é o Logos de Deus, o próprio Jesus é a Palavra de Deus, o próprio Jesus é o Verbo de Deus, vivo, encarnado, que esteve nessa terra, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. A graça estava com ele, a verdade estava com ele. Ministério no Espírito. E se o ministério da morte, a lei, gravado em letras de pedra, se revestiu de uma glória tão grande a ponto dos filhos de Israel não olharem para a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como será maior glória o ministério do Espírito em nós? O ministério do Espírito de Jesus em nós, o ministério do Evangelho em nós, a vida de Deus em nós, porque o Espírito de Deus em nós é a própria vida de Deus. A glória é muito maior. Porque se o ministério da condenação foi glória, muito e muito e muito e muito mais em proporção e glorioso será o ministério da justiça. Porque o Espírito de Deus em nós é a justiça de Deus em nós. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante de uma sobreexcelente glória. Então, regras e mandamentos, com muito saber, teologia, isso pouco importa. Diante de um ministério que você exerce dentro de você, é o ministério do Evangelho, o ministério do Espírito em você. Sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia, que se acabava, era finito, e até é tão finito porque uma aliança ela só dura se ela não perde a validade. A aliança feita com Moisés, ela perdeu a validade porque ela não conseguia se sustentar em si mesma, mas apenas era um caminho a uma glória superior, que é a glória de Jesus em nós. Amém. Uma glória superior, que é a glória de Cristo em nós, Cristo em vós, esperança da glória. A glória é o que Ele é. A glória de Jesus em nós é nós sendo Jesus nessa existência, é nós sendo Jesus na nossa geração, é nós sendo exemplos do Evangelho, da boa notícia nessa geração. Porque se aquilo que era transitório e desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, porque o Espírito não é dado sob medida, o Espírito é derramado sobre nós abundantemente quando cremos. Amém. Tendo, pois, essa esperança, temos ousadia para falar. E nós não somos como Moisés, que punha sobre a sua face um véu para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Moisés, na verdade, tentava enganar. Ele colocava um pano diante do rosto dele, quando ele desceu do monte, vinha com a glória no rosto, que os filhos de Israel não podiam olhar para ele. Ele colocou um pano, mas na verdade o pano não era porque ele estava escondendo a glória, é porque a glória estava se terminando. Porque a glória era transitória, ele só tinha aquela glória quando ele chegava naquele lugar, quando ele saía daquele lugar. A glória se terminava e ele colocava um pano para que eles não vissem que a glória estava acabando.
Conosco é diferente porque nós estamos debaixo de uma nova aliança. Não é uma aliança da lei, é uma aliança do Espírito. Moisés descia com as tábuas da lei na sua mão. Hoje não, hoje o Espírito de Jesus está em nós, para que nós possamos caminhar nessa existência sendo referenciais para as pessoas. Porque naquele tempo os sentidos deles estavam embotados, pois até o dia de hoje, quando eles fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece sobre eles, lhe sendo revelado que esse véu, a falta do entendimento, ela sai através de Cristo, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Por isso que tudo tem que ser lido através de Cristo. A leitura da sua vida, a leitura da existência, a leitura das Escrituras, a leitura de tudo tem que ser na visão de Cristo, de como Cristo é. O véu só sai através de Cristo, porque é em Cristo que o véu é removido e você chega à lucidez da verdade. Até hoje o véu está posto no coração. Eles não querem crer porque tem um véu diante deles, mas quando pelo Espírito de Cristo esse véu é removido, as pessoas começam a andar no Evangelho verdadeiro. E nós devemos orar para que as pessoas tenham um despertamento e removam seus véus. Porque muitas vezes professando Cristo, fazendo orações em nome de Jesus, mas não no Espírito de Jesus. Porque as orações até contradizem o Espírito. Muitas vezes as atitudes contradizem o Espírito de Jesus. Isso acontece. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor pelo Espírito de Jesus, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, tendo a visão aberta, tendo o Espírito alinhado com o Espírito de Jesus. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor é o próprio Espírito. Todos nós, com o rosto limpo diante do Senhor, contemplamos a glória do Senhor como por um espelho e somos transformados diante dessa glória, a glória do Espírito de Jesus em nós. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Essa é a transformação que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. Através do Espírito de Cristo, através do Espírito de Jesus. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Ele fala sobre o dom supremo do amor. O Evangelho ele é encharcado do amor de Deus, do ágape de Deus. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Pois quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Era um tempo diferente. Era um tempo que eu sabia as coisas através de um entendimento que não era o entendimento de um rosto sem véu, de um rosto limpo diante da glória do Espírito de Deus. É o tempo que você é menino. É o tempo em que nós somos meninos. E o menino faz coisas de menino, faz meninice.
Muitas vezes os mais idosos, eles olham para as crianças, né? E a gente às vezes corrige eles, mas eles são meninos. Vai chegar um tempo de maturidade. Assim, nós quando andávamos servilmente nos rudimentos da lei, dos mandamentos, ou sem entendimento a respeito de Deus e do seu Espírito, nós era como menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando chegamos a ser homem, a gente desiste das coisas de menino, porque um homem é maduro. Porque agora vemos em parte, como por um espelho obscuramente. Quando Paulo refere-se isso aqui, ele fala do espelho das mulheres que eram feitos de bronze. Eles olhavam naquele espelho e eles não viam nitidamente o seu rosto. Às vezes o entendimento que nós temos a respeito do Evangelho é um entendimento obscuro. É como uma imagem no espelho de bronze, obscuramente. Mas chegará um tempo em que o nosso rosto será desvendado e veremos face a face de Cristo, a face de Jesus. Esse é o projeto de Deus, que o homem seja a sua imagem e semelhança. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Como queremos ser conhecidos? Como crentes? Como religiosos? Como cristãos? Ou como exemplos de amor, de mansidão, de bondade, de temperança, de domínio, de graça, de misericórdia? Mesmo sem professar Cristo com a boca, mas sendo exemplos para essa sociedade. Esta é a sobreexcelente glória, porque não é um ministério de letra, não é um ministério em que você fala, mas nada acontece. Você precisa ser um ministério em que o seu comportamento são as tuas verdadeiras palavras. Esse é o ministério do Espírito. Comportamento alinhado com Jesus, alinhado com o Espírito de Jesus, alinhado com o Evangelho. Amém? Era isso que eu tinha para falar para vocês.